Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor, e mais esta noite de estudos. Ampara-nos para que possamos estar cada vez mais focados na nossa transformação interior, para construir a paz de que fala a lição da virtude, construindo a paz, semeando o bem em nossos corações e do nosso próximo. Fortaleça-nos, Senhor, nesse ideal maior. Ampara-nos para que possamos prosseguir cada vez mais conscientes e confiantes no amanhã melhor para toda a humanidade. Se conosco hoje e sempre. Gratidão, Senhor, por tudo. Gratidão pela vida. Que assim seja. Antes de iniciarmos, só um recado da equipe de comunicação. Quem se incomodar com a sua imagem sendo colocada de forma pública no YouTube, mantenha a sua câmera fechada. Quem não se importar, pode manter aberta sem nenhum problema. Vamos fazer uma breve recordação do encontro passado, antes de prosseguirmos com o conteúdo dele. No encontro passado, nós estudamos o restante do capítulo 31, denominado Vampiro, que era um espírito que estava pleiteando entrar na colônia Nosso Lar e que tinha sido uma profissional da ginecologia e obstetrícia que matou 58 crianças ao nascer. E ela estava se colocando como uma pessoa muito humilde, querendo ajuda. Narcisa, André Luiz se inclinam a recebê-la e o vigilante-chefe não quis recebê-la e perguntou para ela por que ela tinha matado aquelas crianças. E ela disse que ela tinha sido uma pessoa profissional excelente, pura, que não tinha nada daquilo, que tudo era mentira. E quando ele disse que não poderia recebê-la, ela saiu xingando todo mundo, né? E aí ele termina o capítulo dizendo isso aqui: o vigilante-chefe. Observar o vampiro exibe a condição de criminosa e declara-se inocente, é profundamente má e afirma-se boa e pura, sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou o inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Então, a misericórdia divina é infinita. Quando essa mulher humildar o seu orgulho, amansar
a rebeldia e a se arrepender verdadeiramente dos erros praticados, ela vai ser acolhida em alguma colônia espiritual ou nos postos de socorros que existem dentro do próprio umbral. No capítulo 32, aborda a questão da ministra veneranda, que é uma arquiteta espiritual, que projetou vários parques na, em nosso lar. É uma das ministras da regeneração e que projetou parques belíssimos, um especial que é descrito nesse capítulo, que onde recebia o governador é recebido uma vez por mês na por 6 horas e ela criou todo um conjunto de árvores que a cada mês floria, uma delas que vai à floração, dando uma beleza ao parque muito grande. Além disso, criou outros parques em nosso lar. Então, o espírito que, com a capacidade mental dela, ela cria, a partir do fluido cósmico universal, árvores, flores, arquibancadas, tudo com o seu próprio psiquismo. E André Luiz, depois dessas notícias que Narcisa fala da veneranda, né, dentre várias situações, ela é, junto com o governador, a única espírito de nosso lar que já esteve nas altas esferas onde Jesus fica. E André Luiz diz: extraordinária mulher, disse eu, porque não se caminharia às esferas mais altas? É porque que ela não estava em esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou: intimamente ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Então, venerando estava em nosso lar para guardar em trabalhos de amor e sacrifício espíritos amados que ainda estavam em condições espirituais menores do que a dela e provavelmente ligadas à colônia nosso lar. Então, por isso que ela, mais de 1000 anos trabalhando, só em nosso lar 200 anos, mas há mais de 1000 anos trabalhando por esse grupo de espíritos amados dela. No capítulo 33, nós vimos curiosas observações. André Luiz fica admirado de haver carroças, carruagens, né? E ele pergunta, né, por que não usa, né, onde o aeróbus não seria possível utilizá-lo no umbral? O aeróbus que ele viu em nosso lar, que é aquele veículo que é, ele vai a uma altura considerável em alta velocidade. Por que que não usa isso no umbral? Dizendo-me que não, indaguei das razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou. Questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea. Poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Então, por que que eles não criam aparelhos específicos para
se locomover no umbral, até para não ferir a sensibilidade dos espíritos que vão ser atendidos. Então, utilizo esses equipamentos mais rudimentares porque são espíritos acostumados com esses veículos na Terra, e aí eles não se perturbariam tanto sendo recolhidos em máquinas que eles nunca viram, não têm nem condições de perceber. O próprio Aeróbus, a descrição dele, para nós que já estamos no século XXI, a descrição do Aeróbus parece ficção científica. Isso, o Aeróbus estava lá na década de 40 do século passado, esse veículo que ainda não foi trazido para a Terra, né? Temos aviões, mas ainda algo semelhante ao Aeróbus não existe ainda na Terra. Provavelmente vai existir no futuro. No capítulo 34, com os recém-chegados do umbral, André Luiz estabelece uma conversação com uma senhora escravocrata que desencarnou, né, morreu, na verdade, em 1988, estava sendo, 1988, não, 1888, maio de 1888, no dia da abolição da escravatura. Ela ficou tão chocada, e ela, como escravocrata, que ah, aproveitava da escravidão para escravizar mesmo com toda a crueldade os negros escravos, né? Muito religiosa, mas aquela religião formal, deixou missas pagas, e elas acreditando que tinha ido para o purgatório, na verdade para o umbral, devido à maldade que a caracterizava. E André Luiz começou a conversar com ela como se ela fosse uma pessoa normal. E aí Narcisa chama a atenção dele. André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Então, aquela mulher estava repetindo as ladainhas que ela ouviu do padre que era da cidade próxima da fazenda dela, e com ideias totalmente estapafúrdias. E André Luiz tentando doutriná-la de alguma maneira, só que ela estava, como diz Narcisa, dementada, né? Os dementes não têm como entender a posição que eles se encontram naquele momento. Então, isso foi o que nós estudamos no mês passado. Vamos prosseguir agora com o capítulo 35, Encontro Singular. Guardavam-se petrechos da extorsão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso,
mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o porto e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira quando foi à nossa casa, suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado havia muito, agravando-se-lhe a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas, e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, implorava concessões justas. Humilhava-se, dirigindo olhares doloridos à minha mãe, como rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado à transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes, que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia em que minha mãe lançou a desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirada da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Queria desculpar-me, todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista, e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável. Inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família que, certo, nos devia odiar. Essas reminiscências
alinhavam-se no cérebro com a rapidez de segundos. No momento, reconstituíra todo o passado de sombras. Enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu peso. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou o meu constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Aqui dá para a gente perceber, né, por que que a mãe de André Luiz vivia nas altas esferas, o pai ainda estava no umbral e ele passou por todo esse período no umbral. Como ele mesmo coloca, o pai extremamente inflexível, cruel, a dor e o sofrimento do outro não dizia nada para ele. Já a mãe, que era uma mulher que era a dona de casa, né, sem possibilidades naquela época. Imagine, isso aqui deve ter acontecido aí por volta dos anos 20 do século passado. A mulher não tinha direito de falar nada dos negócios do marido. Mas mesmo assim, ela busca, de alguma maneira, auxiliar a família endividada, mas não consegue devido ao egoísmo, egocentrismo do pai, que André Luiz reforça, como ele diz aqui, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias. Agora que ele estava numa outra condição, sente vergonha, que nada mais é do que orgulho ferido, no encontro com esse senhor chamado Silveira, né? Então, ele ajudou o pai, né? Na verdade, o erro maior foi do pai, mas ele foi coadjuvante. E o Silveira, percebendo, né, o constrangimento dele, fica, se afasta para não constrangê-lo mais ainda. Deve ser uma situação muito comum, né, no mundo espiritual, nós encontrarmos pessoas que, de alguma maneira, nós ferimos ou fomos feridos por elas. E que, no mundo espiritual, se estivermos na mesma colônia, na mesma situação, devem proporcionar encontros muito interessantes, como esse que André Luiz relata. Interessante no sentido, né, de rever posturas, de analisar, né, porque o período entre uma encarnação e outra é muito importante para o espírito fazer avaliações da forma como ele se conduziu durante a existência corporal. Vou continuar aqui. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos
quebrados da corrente espiritual. E, tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? O que quer dizer, indaguei? Desculpou-se com Silveira. Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros, já que pode examinar-se a si mesmo com bastante luz e entendimento, identificando-se como antigo ofensor. Não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quando, quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei. Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar senão interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E fixando emocionado os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acendera divina luz para sempre. Belíssimo, né? O conselho da Narcisa, muito significativo, né? Porque ela própria também já tinha passado por situações semelhantes, e a orientação que ela oferece a Luiz, muito significativa, de aproveitar aquele momento para humildar o orgulho, em vez de vergonha, humildar o orgulho, amansar a rebeldia de permanecer agindo como espírito encarnado, né? E passar a agir como espírito imortal. Então, vejamos que o Silveira também oferece uma lição muito significativa, porque a atitude dele é do espírito imortal, analisando o significado da ruína financeira como fonte de aprimoramento íntimo. Então, tendo a situação como benefício para ele enquanto espírito imortal, para ele e para toda a família. Provavelmente uma família de classe média alta que perdeu tudo e, à custa do próprio esforço de trabalho, viveram de forma modesta
aprimorando-se como espíritos imortais. Enquanto que o, o credor ficou com todos os bens deles e terminou, ainda estava lá numa região umbralina, sofrendo as consequências dos atos praticados, né? E ele, o Silveira, atendendo à necessidade das pessoas. Alguma fala, algum complemento, pessoal, desse capítulo? Vamos para o capítulo 36, o sono. Prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me senti integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda a sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras, e mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e pelos serviços iniciais receberá bônus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Mísias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora, sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarence, que me recomendou cumprimentasse você em nome dele. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me o relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante, o convite amável da genitora de Lícias para que voltasse a casa por descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmão. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo qualquer vigília desagradável. Daí em instante, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia, impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André, desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. No momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sobre as grandes árvores, sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na terra,
Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivos de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam nos gestos de ternura fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosas emoções. Então, aqui o que está acontecendo, né? O perispírito, ele tem várias camadas. Então, aqui André Luiz está descrevendo um desdobramento do espírito do seu próprio perispírito. Então, a camada mais grosseira, como ele diz aqui, né, é que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. Então, ele estava, a parte do perispírito mais próxima do espírito é o corpo mental. Então, ele vai em corpo mental, esse barco, né, que ele vê como um barco, provavelmente um aparelho, um carro, porque ele não navega na horizontal, né? Navega na vertical, como ele mesmo diz, o movimento de ascensão, porque a colônia espiritual onde a mãe dele mora é bem mais alta que nosso lar. Então ele ascende nesse barco por ser um espírito ainda em evolução. Então ele precisava de um aparelho. Se ele fosse um espírito da envergadura da mãe dele, bastava pensar na colônia que ele já estaria lá, né? Pela volitação ele iria naturalmente. Mas por ser um espírito ainda muito inferior, ele só com aparelhos que ele pode ir até a colônia da mãe. E também só desdobrado do outra parte do perispírito, né? Porque ele no estado natural, com todas as camadas do perispírito, não teria condições também de ir até a colônia superior, por uma questão de densidade do próprio perispírito. Mas em corpo mental acontece, né?
Então, o espírito na sua essência em conjunto com a parte mais sutil do perispírito, que foi até a mãe dele. Elis, tem pergunta? Pode falar. Alírio, então nesse caso, por exemplo, porque a gente normalmente fala, né, que estuda que os espíritos vêm até nós, mas que a gente não sobe até outras escalas. Nesse caso específico, foi por permissão divina em função de todo um processo dele mesmo, né? Uhum. Sim. No caso, ele não teria condições de ir até a mãe no estado normal, sem estar Uhum. com desdobrado do próprio perispírito, por causa da questão da densidade. A mãe, como nós vimos, né, a mãe o visitou. O superior pode ir até o inferior sem nenhum problema. Agora, o inferior não tem condições de ir ao superior no estado natural, no estado natural, sim, perispírito completo, porque funciona o perispírito, nesse caso, numa colônia espiritual, quase como se fosse um corpo físico, de tão denso que ele ainda é, né? Já o desdobrado do próprio, dessas camadas mais material do perispírito, aí nós vemos que é possível nessas condições, né? Com no aparelho de locomoção, alguém que o leva, porque ele próprio não teria nem condições de ir sozinho até a colônia da. A gente vê pela descrição da própria colônia que é muito superior ao próprio nosso lar, né? A descrição do nosso lar é de uma beleza muito grande. Agora, a descrição que ele faz aqui desse parque onde a mãe dele o recebeu, percebe que é um outro nível de beleza, a própria natureza tem uma outra característica muito mais superior. Mais alguma questão, pessoal? Vamos prosseguir, então. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente. Lembra-nos que a maior alegria em dar e em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que formos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo, em tolerância construtiva e amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o agradecimento dos homens que todos os milionários da terra consagrados no serviço sublime embora de caridade material. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem nas câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo bem em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvido o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Muito interessante a reflexão que ela faz, né? O que nós temos trabalhado em todos os nossos estudos, a questão do bem externo,
que é bastante meritório. Agora, o bem interior é individual, intransferível, né? O exercício das virtudes, aqui vejamos que ela fala da tolerância, do amor fraternal, da compreensão, da divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior, né? O exterior é um treinamento, mas que não basta por si mesmo. Muito no movimento espírita, nós ainda temos uma ideia de que basta o serviço do bem exterior, que isso é a caridade que salva. Na verdade, isso é filantropia. A caridade, e quando associada a valores espirituais, passa a ser a beneficência. O maior trabalho que nos cabe é de proporcionar esse bem interior, exercitando as virtudes. Então, ela estimula André Luiz a exercitar essas virtudes interiores no trabalho exterior. Uma coisa não exclui a outra. O trabalho exterior é meio, a finalidade maior é o trabalho interior. O erro é simplesmente fazer o trabalho exterior sem o trabalho interior. No mundo espiritual, isso é mais desafiador, porque o espírito que se coloca para servir, ele naturalmente vai servir exercitando as virtudes. Nós vimos o caso da Narcisa, que achou que era uma exigência absurda os 10 anos da Câmara de Retificação, que a ministra veneranda indicou para ela, mas com o próprio trabalho ela foi tornando-se uma pessoa melhor, com mais virtudes no próprio trabalho, né? Então, o trabalho é, em prol dos outros, ele vai ser meio para que nós trabalhemos no interior. Se nós não trabalharmos no mundo físico, é muito fácil, não tão fácil, mas é mais fácil produzir o bem exterior do que o bem interior. Por isso que muita gente fica só no bem exterior. A grande maioria não faz bem nenhum, né? Que é pior ainda. Como ela diz aqui, muitas almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. A grande maioria da humanidade ainda está nesse rol. No movimento espírita, nós temos ainda muita gente que pensa apenas a distração é o bem exterior, fazer o bem para os outros. Meritório, sim. Agora, muito mais meritório se o bem for feito também dentro de nós para exercitar as virtudes nessas atividades, principalmente nas atividades em que nós esclarecemos as pessoas sobre as próprias necessidades, a condição delas como espírito imortal, né? Isso tudo vai verdadeiramente nos auxiliar a produzir o bem em nós mesmos. Ângela? Aqui, doutora Lírio, quando ela fala, a mãe dele fala, a prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. É um ensinamento e uma reflexão do que você acabou de falar, de enxergar o trabalho exterior como o meio? Sim, exatamente. Essa É o frase traduz instrumento. isso? Exatamente, é o que ela diz, né? Veja que a André Luiz, ela, com a capacidade mental, ela acompanhou todo o trabalho dele nas câmaras de retificação. Era um trabalho exterior, mas que pedia dele toda uma série de exercícios de virtudes. Senão ele não conseguiria trabalhar.
O próprio processo de humildar o médico orgulhoso que ainda habitava nele foi o primeiro exercício que ele fez, né? Quando encontra o Silveira, ele fica constrangido, que é o processo da vergonha, que é o orgulho ferido. Aí a Narcisa orienta e ele vai até o companheiro e humilda o orgulho. Então, todo esse exercício é o bem interior. Agora, como que acontece o bem interior? Nas relações, nas atividades que nós realizamos. Porque se nós nos fecharmos dentro de nós mesmos, isolarmos do mundo, como que nós podemos exercitar virtudes isolados do mundo? Ah, o exercício é feito nas várias atividades que nós temos. Então, no movimento espírita ainda se dá muita ênfase à parte social devido à carência material do país, né? No nosso país principalmente. Mas a caridade moral, o atendimento fraterno, que você esclarece as pessoas, o esclarecimento é para a vida inteira. Um prato de sopa, daí a 3 horas a pessoa já está com fome de novo. Então, claro, é meritório o prato de sopa, sim. Agora, esclarecer o espírito para a eternidade, isso é um mérito muito maior. Então, esse bem exterior deve ser trabalhado de todas as maneiras que nós podemos trabalhar, e principalmente realizando o bem interior. Porque muitas vezes, como a atividade material ela é mais maquinal, você preparar um caldeirão de sopa pode até preparar com raiva do que você está fazendo. Agora, você ter uma fala realmente amorosa com alguém que envolva a pessoa, não é possível sem exercitar virtude. A não ser que a pessoa falar com um robô, né? Tem pessoas que falam só da boca para fora, sem sentir aquilo que estão falando. Mas é exceção. Já atividades mais materiais, da cesta básica, basta colocar dinheiro tirar o dinheiro da carteira, comprar e entregar. Não precisa de muito exercício real. Às vezes a pessoa faz como se fosse uma barganha, né? Eu vou dar isso aqui porque aí eu vou ter um benefício mais adiante, seja de Deus, seja de ir para uma colônia espiritual, ser protegido, né? Como um processo de barganha, acreditando que é dessa forma que se evolui. E é pura ilusão. Ok? Vamos continuar aqui. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar e, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Nossa base de compreensão une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução. Como acontece na Terra, mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, a correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal,
sofre contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores, a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas todo valor mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Como um menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Só que esse aqui é praticamente, esse parágrafo é um complemento à fala da dona Laura sobre o bônus hora, né, daquele capítulo sobre o bônus hora. O bônus hora é apenas uma remuneração, mas o que é mais importante para o espírito imortal, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, é esse aprimoramento interior que é individual e intransferível, e que Deus permite, nos possibilita pelo serviço, pelo trabalho, pela lei de sociedade, desenvolver esses valores, como ela diz aqui. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante, pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador, quanto ao verdadeiro proveito do tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade e a experiência, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede a sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Então, quando ela diz essa questão, né, como que acontece essa administração por parte de Deus? Como que ocorre dentro de nós esse processo que está ligado a Deus e a nós em particular? O que vocês acham? A nossa consciência? Boa noite. Uhum. Sim, tudo acontece na nossa consciência. Por meio do quê, Ângela? Da busca das virtudes, da lei de responsabilidade, mais ou menos nesse Devido caminho. às leis, né? Então, nós temos Sim. as leis da nossa consciência que nos convidam a praticar virtudes. Quando nós exercitamos as virtudes, nós estamos conectados com Deus naquilo que Deus quer de nós.
a nossa evolução enquanto espíritos imortais. Todos nós fomos criados para evoluir e crescer e nos aproximarmos de Deus, que é a questão 115 do Livro dos Espíritos. Somos criados simples e ignorantes, e cada um de nós recebeu uma missão de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. Então, esse conhecimento da verdade é exatamente o conhecimento das leis que estão em nossas consciências e a prática dessas leis por meio das virtudes. Então, quando nós estamos, seja num serviço material, profissional, seja no trabalho voluntário, num trabalho já desencarnados, numa colônia espiritual, em qualquer circunstância, o que mais importa é aquilo que nós estamos fazendo para a personalidade eterna. No trabalho profissional, nós temos a remuneração financeira. No trabalho voluntário, nós temos a alegria de servir. No trabalho no mundo espiritual, existe, como ela diz, a maioria das colônias tem o bônus hora ou algo semelhante. Tem o bônus hora. Mas o mais importante de tudo não é aquilo que vem de fora, é a satisfação, a transformação interior por meio do exercício das virtudes que nos eleva e nos aproxima de Deus. Como ela diz aqui, permanecerá sempre nossos círculos de vida em marcha para a glória de Deus. Então, quanto mais nós nos conectamos com as leis, mais sabedoria nós vamos ter. Então, quando aqui, nesse momento que nós estamos estudando essa obra, com esse olhar de ver as leis e as virtudes, o que nós estamos fazendo conosco? Nós estamos Em marcha. nós estamos nos aproximando de Deus, e nessa aproximação nós vamos sentir cada vez mais alegria existencial, que vai se tornar a pura e eterna felicidade, que fala a questão 115 do Livro dos Espíritos, a pura e eterna felicidade do futuro do Espírito puro, mas que começa na alegria existencial e na felicidade relativa do Espírito em evolução, que somos nós. Então, quando nós temos esse olhar do trabalho dessa maneira, você muda a questão do tempo, do aproveitamento do tempo, do próprio trabalho, muda a forma como nós vemos. Porque o trabalho ele tem duas funções, temos a função vertical e a função horizontal. Até o trabalho profissional tem essas duas funções. A função horizontal tem a ver com a remuneração. A função vertical tem a ver com o crescimento do espírito, a evolução do espírito por meio do desenvolvimento da inteligência e da prática das virtudes, né? O aprimoramento intelecto-moral do espírito. Então, quando nós exercitamos essas duas funções no trabalho, nós estamos evoluindo como espíritos imortais. Ângela? Boa noite a todos. Doutora Lírio, esse parágrafo aqui, por favor. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender. Esse é o conhecimento, né? Quanto mais conhecimento nós temos, mais nós adquirimos a sabedoria de lidar com a vida. Agora aqui, dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Uma renúncia seria os nossos sentimentos egóicos. Mas eu não entendo essa renúncia em favor do próximo, não Sim. fazer ao próximo. Veja, para trabalhar na Câmara de Retificação não precisa de renúncia?
Sim, mas eu não estaria renunciando ao contato, à prática, ao trabalho em favor do próximo? É isso que às vezes eu não entendo, essa Não. É renúncia. renunciar, por exemplo, lembra daquela senhora que ficava nos campos de repouso, que tudo ela reclamava? O E espírito ela pode pedia pelos ficar, filhos. o espírito pode ficar eternamente no campo de repouso. Ele poderia, Não. teoricamente, né? Mas vai chegar um momento que ele vai sentir vontade de trabalhar, porque o trabalho é lei da vida. Então, quando a pessoa, por exemplo, a Narcisa, quando a ministra falou que ela precisava passar pelo menos 10 anos no umbral antes de pleitear ajuda às pessoas amadas, ela quis reclamar, ela falou que não seria muito exagerado. Depois ela foi ver que a ministra tinha razão, no sentido de que é ela que precisava de melhoria, e não a ministra. Então, a ministra dava certo. Aí depois ela compreendeu que a renúncia a uma atividade mais leve não geraria o benefício que ela teve lá nas câmaras de retificação. Não, ela renunciou à vaidade dela, ao egoísmo, certo? Seria Não isso. só isso, mas um trabalho mais leve. É uma renúncia. Ficar naquela câmara de retificação, ela poderia ir para um trabalho mais simples, mais leve, mais menos sacrificial, mas ela não adquiria as virtudes que ela adquiriu já trabalhando. Ela estava 6 anos e pouco, ainda faltava quase 4 anos para completar o tempo que a ministra falou para ela. E veja que não é só renúncia às questões, é renúncia à preguiça, à renúncia à acomodação. Todos, nós temos aqui espíritos em evolução, temos uma tendência a buscar aquilo que é mais fácil, a fazer aquilo que mais fácil, é menos. Ah, mas eu vou fazer. Você vê no centro espírita quantas pessoas que realmente pegam no chifre do boi para trabalhar. É uma minoria. A maioria quer ter serviços, fala, não, eu posso distribuir mensagem na porta de entrada do centro. Então, aí fica lá a vida inteira distribuindo mensagem na porta de entrada do centro, como se não pudesse fazer algo mais para realizar mais e mais. A renúncia à preguiça moral é necessária. Entendeu? Não é É, eu tava- renunciar ao orgulho, à rebeldia. Esses são valores muito importantes, mas tem coisas menos graves, mas que são obstáculos para o trabalho. Você vê que a eu estava Narcisa estava entendendo que é sozinha. renúncia A ao trabalho. Narcisa, quando a André Luiz chegou, a Narcisa estava sozinha limpando o vômito daquele monte de espíritos. Aí a André Luiz pegou os materiais e foi trabalhar. Mas ele não estava ali para trabalhar, ele quis, ele renunciou. Renunciou a ficar só observando. Claro que a dona Laura deu o conselho para ele, né? De ele não ficar só observando, mas ele poderia ficar observando a Narcisa. Ah, que dedicada essa mulher, virar as costas e ir embora. Por que que a mãe está falando de renúncia aqui? Porque ele renunciou. A tendência dele é que era trabalhar como médico, que vinha do orgulho, é claro. E aí ele fala que ele começa com a enfermagem rudimentar. Então, imagina um médico orgulhoso que atendia as pessoas, agora está lá limpando o vômito do espírito. Isso é renúncia, entendeu? A renúncia é uma virtude. A renúncia é quanto mais a pessoa abre mão das suas necessidades para ajudar o próximo, mais renúncia, mais virtude a pessoa está desenvolvendo. Chega, em alguns casos, ao sacrifício, que é sacrifício, e vem de sacro ofício, né? Um ofício sagrado, aquilo que existe de mais sublime. O maior sacrifício que alguém fez foi Jesus. Renunciou às esferas onde ele vivia, né? Onde ele vive, na verdade,
encarnou, ficou 33 anos aqui conosco, e ainda foi morto numa cruz. Isso é, mesmo no espírito crístico, isso é renúncia, é sacrifício, entendeu? Então é isso que a dona Laura está falando para o André Luiz, né? Aqui, quando ela começa a falar do Evangelho aqui na página anterior, né, ela fala do Evangelho de Jesus, meu André. Lembra-nos que a maior alegria em dar que em receber. Porque quando você dá ao outro nesse trabalho externo, você está trabalhando o interno. Se esse dar não for simplesmente barganha, porque ele pode ser uma barganha. Eu vou dar porque aí depois eu vou ganhar. O interesse pessoal. O dar com profundo desinteresse pessoal, como está lá no Livro dos Espíritos. Você dá, você doa sem interesse pessoal. Aí é renúncia. Senão é barganha. Barganha é máscara do ego. Renúncia é interior. Por isso que o aprimoramento ele só se dá se houver exercício de virtude interior. Às vezes a pessoa faz a mesma coisa. Vai lá, duas pessoas numa cozinha do centro espírita preparando um caldeirão de sopa. Uma pode estar fazendo barganha, a outra pode estar renunciando a um tempo e oferecendo esse tempo para ajudar alguém a saciar sua fome. Entendeu? Por quê? Porque a questão é interior, não diz respeito à atividade externa. A atividade externa é meio. Mas se eu não utilizo essa atividade externa para trabalhar o meu interior, fica uma pura filantropia ali. As duas pessoas estão descascando cenoura, batata para fazer um caldeirão de sopa para pessoas carentes, como é comum em muitos centros espíritas. Uma pode estar renunciando, outra não. É Fazendo a aquele mesma nosso. tarefa. Veja que fazendo a mesma tarefa. A tarefa externa é igual. Né? O resultado, que é a sopa pronta, vai ser igual. Mas o movimento interno de uma é um, de outra é outro. Uma pode estar ali porque senão o obsessor pega. Porque senão ela não vai para uma colônia espiritual depois que desencarnar. Porque senão isso, senão aquilo. Isso é pura barganha. E a outra que já compreendeu, ela muitas vezes, eu gostaria de ficar esse sábado em casa para descansar, mas eu tenho um dever de ir nessa atividade para ajudar nesse trabalho. Veja que a pessoa renunciou e ela vai inteira para aquele trabalho. Não porque ela quer proteção de benfeitores espirituais, ela quer ir para o nosso lar depois que desencarnar, isso ou aquilo. Ela faz pelo prazer de ser útil. Claro que vai renunciar a um tempo de descanso, né? Porque o trabalho voluntário, normalmente, a gente faz no tempo de descanso, porque não é remunerado para isso, né? Então, o trabalho voluntário tem essa característica. Ele pode ser uma barganha, assim como ele pode ser uma doação. Depende de cada um. Ficou claro, Ângela? Ficou. Eu até lembrei daquela aula, daquele nosso auto-engano de fazeção, né? De atividades externas, esquecendo justamente, né? Pensando na máscara, esquecendo do nosso interior. Né? Exatamente. Não é o Obrigada. fazer, é o ser. Quando você trabalha o ser no fazer, você está completo. Quando você só fica no fazer, o ser não acompanha, né? Não necessariamente. Vamos por capítulo 37, ainda dá tempo de ver. A preleção da ministra. No curso de trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda.
ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abrigados nos ministérios da regeneração e do auxílio. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou. Desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu o novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe e suas belas observações relativas à prática do bem enchia-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Tobias, porém, esclarecer a minha inteligência faminta de luz. Aos administradores, em geral, impende a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo, igualmente, instituir elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, somente as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial bela, se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual, assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros transformam-se em celeiros de bênçãos do eterno, nos segundos em látigos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai conforme o emprego da oportunidade ou segundo as suas obras. Então, aquilo que nós estávamos comentando, né? O Tobias esclarece exatamente isso, porque tudo é consciencial. Se eu estou praticando uma ação, mas eu não estou verdadeiramente fazendo exercício de virtudes naquela ação, o tempo que eu estou usando para aquela ação não está sendo bem empregado. Como ele mesmo diz aqui, tem pessoas que ficam 40 anos numa atividade, mas a sabedoria, os recursos daquela atividade, utilizar bem para desenvolvimento das virtudes, acaba não sendo exercitado. Então, o tempo é igual para todos. Agora, a boa utilização do tempo é consciencial. Por isso que é da esfera de Deus. Porque Deus criou as leis estão na nossa consciência, e quando nós não a cumprimos, a própria consciência é incorruptível. Então, se nós não cumprimos as leis, Deus sabe e nós sabemos também. E Deus age em nós por meio das próprias leis que ele criou. Então, não é que Deus vai ficar olhando, essa dali não está fazendo certas coisas, não é assim, não é essa visão humanizada, é tudo na consciência de cada espírito. As leis estão na consciência e Deus age em nós por meio das leis, o tempo todo. Então, quando eu faço de conta que eu estou realmente me dando inteiro numa atividade, esse faz de conta é faz de conta. É o uso inadequado do tempo. Possa até gerar um bem para o outro, que é o caso que no livro Voltei, do Frederico Fille, né? Ele mostra todo o bem que ele fez para os outros,
mas que não resultou nesse bem interno para ele mesmo. A transformação interior pelo bem. Passou a vida inteira realizando o bem para os outros. Gerou muita simpatia, mas não gerou autotransformação. Continuando aqui. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salúcio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Procurei assistência em mais de 1.000 pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros, e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. A uma pergunta minha, Narcisa explicou. Estamos na Assembleia de Ouvintes. Aqueles irmãos que se servem no lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Não pode você figurar entre eles, indaguei. Não. Por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Aqui a gente vê que tudo é meritocracia, né? É tudo por mérito, nunca por indicação, quem que indicou. Muito curioso o processo aduzido. O governador, prosseguiu a enfermeira, explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis, poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Mal acabara de falar, e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de 2 senhoras de portes distintos, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente para os 20 companheiros, como informar-se das necessidades dominantes da Assembleia Geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer: como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Vamos deixar isso aqui para a semana que vem, porque são orientações muito significativas que ela vai nos proporcionar, então não dá para a gente fazer isso com rapidez, não é? Nós temos 2 minutos do nosso tempo. Então, semana que vem nós refletimos sobre as orientações de Veneranda. Elícia faz a prece agradecendo por nós, por favor. Vamos convidando a todos para elevarmos o nosso coração a Deus, nosso Pai, em agradecimento por essa noite.
quantas lições que a gente traz para o coração e agradece por estarmos aqui juntos hoje, refletindo sobre tudo isso e que possamos de verdade sermos esses trabalhadores atentos, instrumentos úteis do Senhor, onde quer que estejamos, na nossa família, no nosso trabalho, no dia a dia, com as pessoas nas ruas. Enfim, que a gente aproveite todo esse banquete que nos é oferecido para que faça diferença no nosso caminhar e que esse caminhar seja cada vez mais ao lado do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite para todos nós, muita paz e até semana que vem. Boa noite, até Boa semana que Boa vem. noite, noite a gente. todos. Boa Muito noite. bom, gente. Boa Gratidão. noite, muito obrigada. Bom descanso. Sim. Boa Beijo. noite. Beijo, Ângela. Beijo, Ângela. Beijo a todos. Beijo a todos.